Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Nós estamos transmitindo diretamente da cidade do Rio de Janeiro através da Web Rádio Cristo Consolador. E nosso programa vai ao ar toda quinta-feira às 5 da tarde. E você pode participar, basta enviar a sua mensagem. Você pode dar o seu alô, você pode fazer também a sua pergunta dentro da nossa temática, porque o programa é dedicado a estudar os ensinos morais de Jesus através dos princípios básicos da doutrina espírita. Nós iniciamos sempre o programa trazendo o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, neste momento, vamos colocar aqui o slide na tela, nós estamos acompanhando o capítulo 18. Hoje nós teremos os itens de 13 a 15, que traz uma passagem do Novo Testamento e, na sequência, a elucidação, o comentário de um espírito amigo. Que mensagem é essa que foi ditada na cidade de Bordeaux, na França, no ano de 1862, com o tema Ao que tem se lhe dará. Então, vamos conhecer agora o trecho do Novo Testamento e, na sequência, o comentário desse nosso amigo espiritual. Vamos então trocar aqui o slide. Vamos aqui a fala inicial dele. Primeiramente, o texto que está no Novo Testamento e que foi retirado do Evangelho segundo Marcos, seu capítulo 4, versículos 24 e 25, que nos diz: Também lhes dizia: Atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará, porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem se lhe tirará. Bem, a partir desta fala do nosso mestre Jesus, esse nosso amigo espiritual nos brinda com o seguinte comentário para que nós possamos entender o que Jesus quis dizer dentro desse ensino. Então, ele nos diz: dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos, que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços e direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se àquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que dignou conceder-lhes, homens cegos e surdos. E ele continua: Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado,
não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a a migalha que caiu no seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Que arroteie o solo ingrato com o esforço de sua própria vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire, confiante, a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outro 1000. Muito bem, vamos então procurar entender, a partir do comentário desse nosso amigo espiritual, esta fala do nosso Mestre Jesus: ao que tem se lhe dará. E realmente é uma alegoria, porque Jesus está se referindo a ganhos espirituais, ou seja, aquele que trabalha consigo mesmo, aquele que promove a caridade, aquele que multiplica as dádivas recebidas de Deus nesta existência, esse é merecedor de mais dádivas, porque ele está mostrando a Deus que é realmente responsável, que é esforçado, que é trabalhador e que procura realizar a caridade em todos os momentos e de acordo com as suas forças. Então, ao que tem, ou seja, ao que tem amor, ao que tem caridade, ao que tem crescimento espiritual, mais se lhe dará. Pelo contrário, àquele que não tem cultivado a caridade, que não tem se esforçado em amar o próximo, que ainda cultiva consigo o egoísmo e o orgulho, até o pouco que tem lhe será tirado. Mas não é que Deus, pura e simplesmente, resolva fazer isso. Não. E aí ele deu um exemplo aqui no seu texto maravilhoso. Pai e filho. O pai é um agricultor. Ele tem um campo em que ele cultiva, ele colhe, ele vende, ele vive disso. Ensina o filho a trabalhar também nesse ramo, o ramo agrícola, da produção. E aí o filho herda o campo. Mas ele resolve apenas usufruir do que tem e, desleixado, ele deixa que o mato, a erva daninha, comece a tomar conta. E a produção começa então a diminuir, a ficar ruim. Ora, de quem é a culpa? Do pai? Não. Por que a culpa seria do pai? O pai entregou a ele não apenas o campo, mas as ferramentas, as sementes, todo o ensino. Fez ele trabalhar ali, os dois juntos. E aí agora, se aposentando, já estando na velhice, ou mesmo desencarnando, deixou aquela terra para o filho. E eles viviam bem. O filho agora está na pobreza, está na miséria, não por culpa do pai, mas por culpa dele mesmo, que através do desleixo
não cuidou mais da terra. Então, esse exemplo que esse amigo espiritual está nos dando, o Pai, nesse caso, é Deus, o Senhor da vida. Deus tudo nos dá. Agora, quando não sabemos utilizar, quando largamos mão, ora, vamos assumir as consequências disso. Então é uma alegoria quando Jesus diz que Deus vai nos tirar até o que nós temos, mesmo que seja pouco. Na verdade, somos nós que perdemos, porque a cada um é dado segundo as suas obras. E não podemos esquecer disso. Por isso, resignação e perseverança, trabalho, amor e caridade, porque esses são os caminhos da nossa salvação, ou seja, os caminhos para encontrarmos a felicidade. Então paremos de nos queixar de Deus. Pelo contrário, agradeçamos a Ele, louvemos a Ele por tudo o que temos recebido nesta existência, por todas as oportunidades de aprendizado, de trabalho e de crescimento moral e espiritual. Mas saibamos que é necessário fazer a nossa parte, que é necessário acionar o querer, a força de vontade, nos impulsionando no amor e na caridade, porque somente assim realizaremos o nosso crescimento espiritual, auxiliando a humanidade para o seu crescimento espiritual a nível coletivo. Então, quando perdemos as coisas, na maioria das vezes, ou quase sempre, a culpa é mesmo nossa. Não é dos outros, não é de Deus, principalmente. Então nós precisamos parar de nos queixar de Deus e precisamos entender que nós precisamos fazer a nossa parte. E quando não fazemos, bem, vamos arcar com as consequências, não é mesmo? Você tem o campo, tem a terra, tem as sementes, você tem as ferramentas, você tem a água, enfim, você tem tudo. Mas não trabalha? Fica na preguiça? Não pode se queixar de estar na miséria. E aqui somos nós também, na cidade, nos grandes centros urbanos, enfim, porque nós temos grandes oportunidades para fazermos a caridade, grandes oportunidades para destruir em nós o egoísmo e o orgulho e alavancarmos, desenvolvermos a bondade, a fraternidade, a solidariedade, a paz, a justiça, enfim, as qualidades morais de que tanto necessitamos para sairmos deste mundo de expiações e provas. Então façamos a nossa parte, lembrando que Deus é justo e bom e sempre dará cada vez mais aos seus bons filhos, aqueles que são fiéis no pouco, porque poderão na sequência ser fiéis no mundo, no muito. Bem, então assim nós estudamos hoje de o Evangelho segundo o Espiritismo. Está aí na tela, vamos deixar maior, né? Vamos colocar aqui, isso, olha aqui. Então está aí na tela, do capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. Estudamos hoje os itens 13 a 15, com uma mensagem de um companheiro espiritual que assinou simplesmente um espírito amigo. E ditou essa mensagem na cidade de Bordeaux, na França, no ano de 1862, e que Allan Kardec, então, nos entregou nesse capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, vamos então agora passar para a segunda parte do nosso programa, quando estudamos as cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos fazendo esse estudo acompanhando os comentários feitos por Emmanuel, através do nosso querido médium Chico Xavier. Hoje, vamos colocar aqui na tela,
nós estamos ainda, mas chegando no final, hein? Estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Está aí na tela. Vejamos a palavra de Paulo de Tarso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Bem, a partir então dessa fala de Paulo de Tarso, Emmanuel vai nos brindar com um maravilhoso, profundo comentário, provocando uma reflexão muito necessária. Esse comentário está publicado no livro Fonte Viva, no seu capítulo 69, com o título Firmeza e Constância. Vamos então fazer a leitura, passando a palavra a Emmanuel. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. E importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima de serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida, onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Bem, aí está então o comentário de Emmanuel, através de Chico Xavier, a respeito dessa fala de Paulo de Tarso aos Coríntios. E essa fala de Emmanuel, ela se casa com bastante perfeição
com o estudo que acabamos de fazer no primeiro bloco do programa, de o Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto Paulo quanto Emmanuel são muito firmes nas suas colocações. O verdadeiro discípulo do Evangelho arregaça as mangas e se põe a trabalhar, não apenas visando o próprio bem, mas visando o bem de todos. E Emmanuel nos lembra que sim, claro que meditar é importante, orar é importante, mas ficar apenas orando e meditando, isso não vai implantar aqui na Terra o reino do amor, o reino divino. Nós precisamos labutar, ou seja, trabalhar para que esse reino, de fato, seja aqui da Terra. Jesus, quando teve o seu diálogo com Pilatos, disse que o reino dele ainda não era deste mundo. Essa fala tem mais de 2000 anos de idade. É isso mesmo. 2000 anos depois, Jesus ainda tem que continuar a dizer que o meu reino ainda não é deste mundo. Por quê? Porque nós, os adeptos do cristianismo, ainda não nos movimentamos de fato, com perseverança, com continuidade para a implantação do Evangelho nas mentes e nos corações. Muitas vezes nós falamos apenas da boca para fora. Quantas vezes mostramos apenas conhecimento, mas o sentimento ainda está longe. Então, a prática da caridade, se é feita, não é feita tão amplamente, tão profundamente quanto poderíamos fazer. A grande maioria dos seres humanos encarnados ainda está em combate com o egoísmo e o orgulho, a vaidade e a prepotência, os vícios e as paixões. Então nós temos uma caminhada muito grande pela frente para cumprirmos o que Paulo de Tarso está aqui nos colocando. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Essa fala de Paulo também é muito importante, porque muitas pessoas desistem do Evangelho, muitas pessoas desistem do Espiritismo, que revive o cristianismo, porque as dificuldades são muito grandes e porque uma grande maioria não dá ouvidos, dá de ombros, não quer nem saber e continua no egoísmo, continua aí no mal, e aí desiste. Mas se o bem desiste, o que vai predominar? O mal. Se a bondade, se a caridade, se o amor desistem, o que vai dominar a sociedade humana? O egoísmo, o orgulho, a violência. Então, nós não podemos desistir. Temos que ser firmes e constantes com Jesus. Porque Jesus nunca nos abandonou. Jesus nunca nos deixou sozinhos. Muito pelo contrário. E quando ele esteve conosco, 2000 anos atrás, Jesus mostrou perseverança, firmeza, constância e enfrentou tudo, sempre se mantendo amoroso, bondoso, representando fielmente o mandato que lhe foi dado por Deus, nosso Pai. Ora, se Jesus tudo enfrentou, por que nós também não podemos enfrentar? Jesus disse que nós somos deuses, que nós somos o sol da terra. Jesus também disse que precisamos fazer brilhar a nossa luz. E os Espíritos vêm nos dizer, em o Evangelho segundo o Espiritismo, que se fizéssemos os devidos esforços,
nós conseguiríamos nos espiritualizar antes mesmo de desencarnarmos. Essa informação está lá no capítulo 11, nos itens 8 a 10, que tratam da lei de amor. Isso porque todos nós, desde o ato da criação, temos o potencial divino para desenvolver. Então, vamos passar novamente aqui a palavra ao nosso querido Emmanuel. Vamos ampliar aqui o slide, porque no final, quando ele finaliza a sua mensagem, ele nos diz aqui o seguinte: procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino na terra. Algumas pessoas pensam que nós precisamos da volta de Jesus. Não, nós não precisamos, porque Jesus nos deixou o Evangelho. Agora, Jesus precisa dos nossos braços. Jesus precisa da nossa firmeza. Jesus precisa da nossa crença. Jesus precisa do nosso trabalho no bem. Nós estamos aqui na Terra abraçando o Espiritismo, que revive o Evangelho, como obreiros do Senhor. E precisamos tomar consciência disso e perseverarmos. Os desafios são muitos, não resta nenhuma dúvida. Desafios íntimos, desafios exteriores, mas é preciso enfrentar esses desafios e não falecer diante deles. Não desistir com maior facilidade. Nós estamos sendo amparados pelos bons espíritos, por Jesus e por Deus. E não podemos esquecer disso. E como temos o potencial divino, é necessário então colocá-lo em ação. Então era isso que Paulo estava dizendo aos coríntios, mas que também está dizendo a todos nós. Firmeza e constância. Oração? Sim. Meditação? Sim. Reflexão? Sim. Mas sem parar de trabalhar a benefício de todos e de tudo, para que possamos nos regenerar, nos transformar e melhorarmos esta humanidade, não apenas do ponto de vista intelectual, mas principalmente do ponto de vista moral e espiritual. Afinal, quem nesta terra abençoada de Deus não quer ser feliz? Quem não quer viver em paz? Mas isso não depende simplesmente nem de Deus, nem de Jesus e nem dos bons espíritos. Também não depende simplesmente dos outros. Depende de mim mesmo. Do meu esforço em me melhorar, para na sequência poder, trabalhando, melhorar a humanidade, melhorar a sociedade humana. Então esse é o esforço que nós temos que fazer e que aprendemos aqui com Paulo de Tarso e também com o nosso querido Emmanuel. Muito bem, encerramos aqui este estudo da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta dele, porque nós temos a segunda, e lembrando, estamos no finzinho dessa primeira carta, então logo logo estaremos adentrando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Acompanhe o nosso programa e você vai então participar desse estudo. Muito bem, estamos agora na hora de adentrarmos as perguntas e respostas sobre o Evangelho. Você pergunta, nós procuramos a resposta e a trazemos aqui à luz da doutrina espírita. Iniciamos hoje uma pergunta feita pelo José Cardoso, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ele pergunta: por que o Espiritismo se posiciona contra
o profissionalismo religioso. Muito bem, meu querido José Cardoso. O Espiritismo é uma filosofia com base científica e de consequências morais ou consequências religiosas. Mas o Espiritismo não é uma religião institucionalizada, não é uma religião formal. O Espiritismo não possui uma teologia fechada, não possui dogmas, não possui sacerdócio, não utiliza paramentos, velas, rituais, sejam eles quais forem. O Espiritismo é uma doutrina, ou seja, um conjunto de princípios filosóficos, científicos e religiosos simples, de simplicidade. Isso que é o Espiritismo. Então, nós compreendemos que o adepto do Espiritismo, ele é adepto voluntariamente. E os centros espíritas nada mais são do que organizações sociais jurídicas que obedecem à lei civil. O centro espírita tem estatuto, que tem que ser registrado em cartório. O centro espírita possui CNPJ, junto à Receita Federal. E obedecendo o estatuto, o centro espírita possui associados que se reúnem e periodicamente, de ano em ano, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, e aí vai depender do que está no estatuto, faz a eleição da diretoria executiva. E todos os diretores, dirigentes de setores, de departamentos, todos devem ser e são voluntários. Até porque no estatuto está muito claro, obedecendo à própria lei, que não pode haver nenhum tipo de distribuição de lucros, não pode haver remuneração dos seus dirigentes. E nós sabemos historicamente que o chamado profissionalismo religioso já criou e tem criado grandes malefícios. Então nós espíritas abraçamos a doutrina e o evangelho de coração. Nos dedicamos à divulgação do espiritismo com o coração. Trabalhamos, fazemos, realizamos palestras, viajamos, dirigimos o centro espírita, tudo isso através do amor, voluntariamente. Hoje estamos dirigentes do centro espírita, amanhã não estaremos. É assim que funciona o movimento espírita, evitando, portanto, que o espírita viva da doutrina. O espírita vive da sua profissão e dedica as horas que pode dedicar para o centro espírita e para a divulgação do espiritismo. Então o espírita vai trabalhar profissionalmente e é ali que ele ganha a sua vida e sustenta a sua família. Porque no centro espírita, no movimento espírita, ele será sempre voluntário e jamais se utilizando da doutrina e do movimento para qualquer tipo de ganho pessoal. Esse é o entendimento, então, que o Espiritismo nos entrega. Vamos agora para a segunda pergunta, que foi feita pela Marta Galvão, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ela pergunta: a multiplicação dos pães e dos peixes foi verdade? Minha querida Marta, Allan Kardec faz todo um estudo a esse respeito no livro A Gênese. A partir do capítulo 15, há um estudo sobre os chamados milagres e predições ou previsões de Jesus. Entre esses milagres, há um estudo a respeito dessa famosa
multiplicação dos pães e dos peixes, que, segundo as narrativas evangélicas, narrativas essas corroboradas também na literatura espírita mediúnica, Jesus teria então atendido aproximadamente 5.000 pessoas. Bem, Allan Kardec conclui no seu estudo que, para Jesus, seria possível, fluidicamente falando, com o poder que ele possuía de ser o enviado direto de Deus, por ser um espírito puro, perfeito, ele poderia materializar essa multiplicação de pães e peixes? Sim, poderia. Mas por que ele o faria? E esse fenômeno não seria tão extraordinário, mas tão extraordinário, que deveria ter sido registrado não apenas pelos evangelistas, mas por todo mundo, e ter varado o tempo nas narrativas? Então, a conclusão é que nós temos nesta multiplicação de pães e peixes uma parábola, uma alegoria. Porque, na verdade, Jesus alimentou a multidão com os ensinos morais. Alimentou a multidão com o seu magnetismo. E as pessoas, inebriadas com a palavra de Jesus, lá no Sermão da Montanha, se sentiram saciadas, satisfeitas. Esqueceram a fome material. Jesus não tinha necessidade de realizar grandes fenômenos de efeitos físicos, porque o mais importante da sua missão era trazer a mensagem sobre o amor, a mensagem sobre Deus como Pai de infinita misericórdia, a mensagem do verdadeiro funcionamento da justiça divina, onde a cada um é dado segundo as suas obras. Então, a conclusão de Allan Kardec no livro A Gênese é que não houve uma multiplicação material, física, dos pães e dos peixes, mas que devemos tomar essa narrativa que está lá nos evangelhos como uma parábola, como uma alegoria, porque o verdadeiro pão é o espiritual, e esse Jesus nos deu em abundância. Bem, tivemos então aqui as perguntas e respostas que trouxemos ao nosso programa, e você também pode enviar aí a sua pergunta. E agora está na hora de iniciarmos o quarto e último bloco do nosso programa. E esse bloco ele é dedicado a José Herculano Pires, a quem rendemos todas as homenagens. Herculano Pires, que foi escritor, jornalista, filósofo, palestrante, radialista, amigo íntimo de Chico Xavier, tradutor das obras de Allan Kardec do francês para o português. Herculano Pires, que nos deixou basicamente 80 livros. Ele, que também atuou na Rádio Boa Nova, que é mantida pela Fundação Espírita André Luiz, lá em Guarulhos, São Paulo, ele teve um programa numa emissora de rádio não espírita, que era a Rádio Mulher, lá da capital, São Paulo. Esse programa durou de 1970 a 1974, mais ou menos 3 anos e meio. Era um programa espírita. E Herculano Pires encerrava o programa fazendo um comentário de uma passagem do Novo Testamento. E esses comentários são belíssimos. Então, nós vamos, a partir de agora, passar a palavra a José Herculano Pires. Nós vamos sair da tela para entregá-la ao nosso querido José.
o Evangelho do Cristo em espírito e verdade. Desperte, amigo. Acorde ante as clarinadas do Evangelho de Jesus. Um novo dia está amanhecendo na terra e no céu. Abrimos o Evangelho ao acaso e vamos ler o que saiu. Atenção! No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o mesmo de quem eu disse: depois de mim há de vir um homem que tem passado adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel é que eu vim batizar com água. João deu testemunho dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu tenho visto e testificado que ele é o Filho de Deus. Como vemos neste trecho do Evangelho, referente ao batismo de Jesus por João Batista, vemos que o batismo da água feito por João Batista não é, na realidade, o batismo estabelecido pelo Cristo. Pelo contrário, o batismo estabelecido pelo Cristo, de acordo com as próprias palavras de João, é o batismo do Espírito. E o batismo do Espírito é o que se realiza através da capacidade que o homem desenvolve de se ligar com os planos espirituais. É necessário de receber primeiro as instruções espirituais. Em todas as religiões do mundo, o homem recebe estas instruções. Mas, depois de receber estas instruções, ele vai naturalmente, pela elevação do seu pensamento, pelo aprimoramento dos seus sentimentos, pelo seu desenvolvimento moral e espiritual, ele vai entrando numa nova ordem de coisas e estabelecendo relações com o Espírito, que muitas vezes é chamado, de acordo com as diversas religiões, de Espírito Santo, quer dizer, o Espírito elevado, o Espírito puro. Foi o que nós vimos, por exemplo, naquele conhecido episódio do livro de Atos, em que o apóstolo Pedro, estando no porto de Jope, é procurado pelo centurião Cornélio, um centurião romano, que quer levar o apóstolo Pedro à sua casa. Por quê? Porque, dizia o centurião, na casa dele, os espíritos estavam se manifestando através de todas as pessoas da família. Entretanto, o apóstolo Pedro, que havia sido criado e educado dentro do judaísmo, considerava Cornélio, que era um romano, como um pagão. E, de acordo com os preceitos judaicos, os judeus não deviam ligar-se a pagãos, que eram criaturas impuras. Ir à casa de Cornélio, por exemplo, era um absurdo para um judeu ortodoxo. E Pedro, apesar de haver acompanhado Jesus durante toda a sua pregação e de ter ouvido tantas vezes Jesus dizer que todos os homens eram iguais, que todas as criaturas humanas são filhas de Deus, João não havia aprendido isso, Pedro não havia aprendido isso. E Pedro, então, está vacilando sobre isto quando vem uma revelação do alto, uma manifestação espiritual, que lhe mostra a necessidade de ir à casa de Cornélio. Ele vai, e chegando lá, o que vê? Vê os espíritos se manifestando realmente pelos familiares de Cornélio. Mas não eram espíritos perturbadores, nem sofredores, não eram espíritos inferiores, eram espíritos elevados. E Pedro vai à igreja de Jerusalém, a chamada Igreja do Caminho, onde se desenvolvia o cristianismo nascente. E ali ele declara perante todos, de acordo com o que vemos no livro de Atos, que ele havia encontrado na casa de um pagão, de um centurião romano, o batismo do Espírito, que todas aquelas pessoas estavam sendo batizadas pelo Espírito Santo, porque o Espírito descia sobre elas, as envolvia e através delas se comunicavam. Assim, as pessoas que perguntam por que não adotamos no Espiritismo o sacramento do batismo, nós podemos responder sempre com este esclarecimento dos próprios textos evangélios. Porque o batismo não é o que se faz pela água. O próprio João Batista disse isso. Ele era chamado Batista porque batizava. Ele mesmo disse, como vemos nesse trecho lido, que ele batizava em água,
porque assim tinha sido ordenado a ele por espíritos mais elevados, a fim de que ele pudesse preparar o advento do Messias entre os israelitas. E isso por quê? Porque o batismo da água era usado em toda a antiguidade. É um batismo simbólico. Derramar água sobre a pessoa representa lavá-la, purificá-la. Então usava-se o símbolo da água como um símbolo de transformação. A pessoa jurava que dali por diante ia ter uma vida nova, uma vida diferente, ia renovar a sua existência. Então ela entrava no rio e era banhada com a água como um símbolo para o início de uma vida nova. Mas, como disse João Batista, atrás dele vinha aquele que existia antes dele, que era Jesus de Nazaré, e que viria trazer, como dizem outros trechos do Evangelho, o batismo do fogo, o batismo do Espírito, o batismo através do qual o espírito do homem se liga realmente com espíritos superiores, inicia-se numa vida nova e passa a desenvolver então a sua espiritualidade para a realização de um plano de evolução a que ele está destinado desde o nascimento. Bem, aí tivemos a palavra vigorosa de José Herculano Pires, nos explicando a diferença entre o batismo simbólico através da água e o verdadeiro batismo, que é o do Espírito. João Batista trabalhando a simbologia do batismo através da água e Jesus chegando para o nosso batismo espiritual. Esse tema também se liga ao que estudamos hoje no programa a respeito lá do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo e também a fala de Paulo com o comentário do nosso Emmanuel. Temos muitas reflexões para fazer. Mas estamos chegando ao final do nosso programa, mas vamos a algumas informações. Primeiro, lembrando, o Evangelho em Espírito e Verdade vai ao ar toda quinta-feira, ao vivo, às 5 da tarde. Mas nós sabemos que muitas pessoas não podem nos acompanhar ao vivo nesse horário. Então, tenha calma, porque o vídeo do programa ele fica disponível no YouTube e você tem 2 canais para acessar. O canal da Web Rádio Cristo Consolador e o canal Orientação Espírita. Então você vai abrir um desses 2 canais, você vai ver ali que tem, né, lá nas abas, tem a aba escrita Playlists. Então nessa aba você vai clicar, vão abrir as playlists e você basta rolar e vai encontrar a playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Basta você clicar, vai abrir e você vai poder escolher o programa que você quer assistir desde o número 1. Está tudo ali no YouTube gratuitamente. E você pode também participar do nosso programa enviando a sua pergunta. Nós sempre dizemos, não fique com dúvida. Pergunte, envie sua pergunta. E nós vamos procurar respondê-la através dos princípios da doutrina espírita. Por falar nisso, vamos colocar aqui, olha o letreiro aqui no rodapé, e você vai ver no final desse letreiro o e-mail para onde você deve encaminhar a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica. Enfim, nós estamos aqui abertos. Tá aí, ó. Perguntas e respostas. Herculano Pires Evangelho. Envie sua pergunta para o e-mail marcosdemario@gmail.com. Então está aí, basta você utilizar esse e-mail para enviar então a sua pergunta e participar do nosso programa. Bem, estamos chegando ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade.
muito obrigado pela sua companhia. Jesus lhe abençoe e que todos tenhamos uma semana de paz e realizações no campo do amor e da caridade. E até o nosso próximo encontro.